Não tô. Comecei. Ai, desculpe. Meu Deus do céu. O outro eu já deixei começando a gravar justamente para não esquecer. E a aula anterior que a gente fez está toda gravadinha, tá? Daí eu posto para vocês. Essa daqui eu comecei a gravar nesse momento. Esqueci de apertar o botão aqui de gravação. Eu normalmente deixo configurado já na entrada e acabei esquecendo de configurar por causa da zica que deu aqui no meu computador também. Agora já tem mais gente participando, né? Tem 15, tem quase a sala inteira agora. No outro horário tinha uma quantidade menor, né? Não sei porquê, né? Não sei Putz, acho que você vai ter que dar aula de novo, hein? Como vocês são folgados, né? Então, de novo, a gente tá gravado. Não, por que vocês não me pedem chorando que eu não faço sorrindo, né? O próximo é um algoritmo que tá meio grandinho também, né? É aquele que fala do cálculo da gasolina, né? Deus, alguém se quebrou inteiro. Não, foi só meu caderno mesmo. Na mesa. E também pede para fazer... esse está pedindo em pseudocódigo, né? Então, usando a ideia do... Não em não é em fluxograma mesmo, então a gente já pode colocar direto aqui no nosso bonitinho aqui, no Visual G. Então, primeiro, antes de começar a ideia aqui, colocando, porque o enunciado está muito grande, né? Eu estou avacalhando com vocês nos enunciados mesmo, né? O objetivo é assim, recebendo o valor da gasolina e do álcool, verificar qual compensa mais abastecer. Okay? Como que é aquele cálculo que você tem que dividir por não sei o que, e daí você vê o valor, se dá entre não sei o que vale gasolina, se não é álcool. Perfeito. Eu não sei qual que é a conta, mas eu sei que é isso. É isso mesmo. Então, você precisa do valor dos dois, né? E daí o cálculo. Olá, João, voltou. O cálculo para saber, né, qual que compensa. A gente pega o valor da gasolina e multiplica por 0,70. Ele vai dar um determinado resultado, ok? Se aqui é o cálculo gasolina vezes 0,70 para saber qual compensa. Ele vai dar um determinado resultado disso daqui. Eu pego esse resultado e se esse resultado, vou colocar aqui, ó, se o resultado for menor ou igual ao valor do álcool, compensa álcool. Se não, gasolina. Tá? Então, aqui, nesse caso aqui, eu vou pegar um valor lá da gasolina, o valor que a gente mais encontra aí da gasolina, vou colocar lá como 4,20, né? Sei lá, vezes 0,7. Ele vai me dar um valor de 2,94. Deixa eu até colocar aqui. Então, um exemplo. Gasolina 4,2 vezes 0,7 deu um resultado de 2,94. E isso é um resultado que ele deu dessa operação. 4,2, supondo o preço da gasolina, vezes 0,7, que deu 2,94. Ok? Tendo esse resultado, quer dizer o seguinte, se o álcool for menor ou igual a 2,94, compensa abastecer com álcool. Se não... Mas tudo isso que você está colocando tipo, já está no enunciado, né? Perfeito, isso mesmo. Né? Isso mesmo. Uma pergunta. Por que tem que multiplicar por 0,70? É o Isso cálculo. foi... É o cálculo que eles já deram, entendeu? Mas realmente é assim mesmo. Tipo... Esse eu não inventei, tá?
Esse eu peguei essa informação mesmo. Eu até peguei de um site, eu não sei se eu coloquei o site ali para vocês. Coloquei. É um cálculo mesmo, real, e como faz para calcular mesmo. Tá? Para ver qual que compensa. Claro que quem criou esse cálculo aí levou em consideração a questão de que o álcool... Exatamente. E a própria questão do álcool, né? Que acaba, ele dura menos, né? Do que a gasolina. Eu não vou entrar nessa discussão porque vou falar bobagem aqui, tá? Mas esse 0,7 não tem nada a ver com a nossa disciplina de algoritmo. É um cálculo que já é padrão para ser utilizado, tá? É um cálculo que se usa quando a gente quer ver se está compensando mais um ou outro. Isa, então, oi. É só para orientar o seguinte, o álcool, ele rende em média 30% a menos que a gasolina. Perfeito. Perfeito. Bem uma questão lógica, né, Ana? Então, a partir disso, né, sabe-se que o álcool, então, vai estar durando menos, né? 30% a menos que a gasolina, por isso que multiplica a gasolina por 0,70, né? É o inverso do 0,30. Obrigada, Ana. Então, aqui. Precisamos, para fazer esse cálculo, então, olha o tempo que a gente perdeu aqui. Que foi, João? Que tá rolando? Desculpa. Não tem problema, não. Essa parte é que fica divertido. O João tá parecendo com o João Henrique ali, eu não consigo chamar de Henrique, só de João. Que foi, meu Deus do céu, gente? É que tá dando uns barulhão, parece que alguém tá se matando. É a casa de alguém aí que tá acontecendo alguma coisa. É divertidíssimo. Gente, provavelmente é a minha cadeira, tá? Ela é um pouquinho incômoda, então assim, ela faz os barulhos. É a cadeira da Ana? Aham, Eu levantei pra espantar meu gato que tá miando aqui embaixo de mim, ela faz barulho. Sei bem o que é isso. Inclusive, no meu caso, que agora a aula deve estar dando pro condomínio aqui, porque, né, a gente acaba falando um pouco alto. Daqui a pouco o vizinho vem aqui escutar também. Tadinhos, vizinhos, tudo velhinho, tudo confinado aqui, judiação. Nossa, aqui no meu condomínio tem um caso já de corona e tem uma velha que mora aqui do meu lado. Tem uma velha. Não, sério? Tá todo mundo aqui, tipo, minha mãe fala, não saia de casa, eu não tô saindo de casa. Que bairro que você mora? No Pilarzinho. Onde que vocês estão? Eu tô no Cabral. Estou no Pilarzinho. Tô no Cajuru. Aqui na Fazenda Rio Grande passou um camelo aqui, agora há pouco. Eu tô na minha quebrada. Passou um camelo? Aqui na Fazenda Rio Grande tem uns camelos e uns cavalos passando aqui. Gente, tava passando um helicóptero aqui em casa ontem, falando, entrem nas suas casas, saiam da rua. Eu fiquei, acabou de passar agora aqui em casa, entre o intervalo de uma aula e outra também, falando, falei, cara, estão me vigiando aqui, né? Os motoboys são nossos heróis, né? Porque eu só tô comendo delivery. Eu vou no mercado e eu cozinho pra mim. Tipo, eu moro sozinho, então é difícil. É que eu moro com a minha mãe, mas né, minha mãe trabalha o dia inteiro. Então eu cozinho porque eu deixo comida pronta pra ela quando ela chegar em casa e pra ela levar de almoço. Então, tipo, sou eu que sou a cozinheira da casa, assinado. Ai, que fofa, que show, que show. Ô, João, começa a inventar aí, pega arroz, feijão, aí o bife, começa a inventar. Não, eu faço almoço, de noite que eu pego um delivery, né? Porque aí eu tenho preguiça de fazer comida. Faz que nem eu não janta, vai dormir, entendeu? Passa fome. Daí pra não passar fome, daí vai pro delivery, né? É bem isso, os santos motoboys, né? Gente, olha o tempo que a gente gastou só para entender o enunciado. Isso aqui é super normal, tá? Assim, às vezes a gente... Tudo bem aí, Gabriel? É bem isso, tudo bem, Gabriel? Eu tô levando um pau no meu celular aqui, não tem como. Não, pode continuar, até eu me acertar aqui vai demorar um tempo. 10-0 pro celular. Vai continuar, a gente dá uma espairecida aqui, a gente se diverte. Agora tá tranquilo, agora eu fiz uma... Só por Deus. Então, é normal essa questão e precisa desse entendimento de gastar um tempo mesmo olhando para o enunciado, como se fosse pegando um borrão aqui, para tentar entender o que o algoritmo está pedindo, tá? Porque depois mesmo a parte de pseudocódigo aqui, de codificar, é mais tranquilo. Ou pelo menos deveria ser, porque a parte mais chatinha é interpretar o que precisa ser feito.
Tá, então aqui, ó, como já pede no enunciado, cheguei no posto, eu preciso saber qual que é o valor de cada um deles, né? Eu preciso saber o valor da gasolina, eu preciso saber o valor do álcool. E como agora a gente está usando aqui, né, o Visual G, ao invés de só colocar leia gasolina lá, criei uma variável lá, gaso, que vai ser do tipo, que tipo? Real. Real, né? Os dois, né? Uhum. Como eu tenho gasolina e álcool como real, e estou pedindo a entrada de dados de cada um deles, mas como a gente está usando o Visual G, vou colocar aqui no início aquela mensagem para o usuário saber o que ele precisa digitar. Então, aqui, digite o valor da gasolina e do álcool. Concorda que, como está entre aspas, eu posso escrever o que eu quiser. Tudo bem? Sim. Né? Entre aspas, ele vai aceitar qualquer coisa. E daí a mesma coisa aqui depois do leia gaso, escreva, digite o valor do álcool. Ele aceita também os acentos, né? Não tem problema nenhum. Do álcool, 2 pontos aqui. E leia álcool. Vou fazer só essa parte. Vou gravar. Tá gravado isso aqui já? Não. Então aqui, gás, combustível, vou gravar. Combustível. Só gasolina e álcool e vou executar, só para ver o que acontece nesse momento. Então aqui, gasolina e álcool. Digito o valor da gasolina, 4,2. E o valor do álcool, sei lá, vou colocar que é 3. 3 não compensa abastecer com álcool. Por que ele não deu resposta nenhuma? Porque a gente não Porque você não deu resultado. Escrever. Você não colocou nada no processamento. Pra, tipo, Exatamente. ter alguma Né, ó, coisa. ele funcionou direitinho. Ele só leu, guardou o valor, mas a gente não continuou o algoritmo, então ele não fez nada. Né? Fechei aqui, continuando. Então a gente precisa fazer aquele cálculo ali, né? Pegar o valor da gasolina e testar se o valor do álcool compensa, se é menor ou igual. Eu vou colocar aqui criar uma variável result que vai receber. Aqui essa setinha mesmo, a ideia de setinha, não é essa ideia do igual, tá? É a ideia da setinha mesmo que a gente usa aqui nesse programa. Estou convivendo com esse T maiúsculo sozinho. Olha aquele cálculo ali, gasolina vezes 0,07. Eu acho que tem que ser ponto aqui. 0,7 ou 0,70, que é a mesma coisa. Tudo bem? É o cálculo que estava aqui, ó. Que já está aparecendo no enunciado do programa, né? Daí você coloca o C. Opa, agora sim. Já tenho, isso já foi calculado. Uhum. Se esse meu resultado for, olha o que está dizendo aqui, for menor ou igual ao valor do álcool, então, menor ou igual ao quê? Álcool. Álcool. Então, escreva. Escreva. Compensa álcool. Compensa álcool. Se não, escreva compensa gasolina. Perfeito. Uhum. E? Daí fim é C, fim é C. Uhum. Detalhe. Preciso fazer o teste aqui, ó. Se resulte for maior do que álcool, do caso contrário? Não, porque você já está englobando todas as opções, logicamente. Exatamente essa fala, Júlia. Eu vou sair da sala agora, me retirar e você conduz. Exatamente essa fala, Ju. Nesse caso, né, o senão ele já contempla todas as possibilidades dentro da lógica, né? Porque se o resultado não é menor ou igual, nesse nosso caso só pode ser maior. E o algoritmo não é que nem o da temperatura, né? Porque o da temperatura poderia ter, a gente criou um enunciado diferente, né? Aqui não, aqui ou é álcool ou é gasolina, não tem como a gente criar poderia criar, sei lá, para o diesel, alguma coisa assim,
né? Mas que daí mudaria completamente a ideia até do cálculo mesmo, que não seria o mesmo cálculo. Professora, só uma questão. Por que você colocou, tipo, o resultado tem que ser menor ou igual a gasolina ali no começo? É ao contrário, né? Não? É ao Porque, tipo, já contrário que comecei- fica? É ao contrário? Não sei Vamos não, ver. porque, tipo, já no começo, assim, tipo, Não, tem o que... resultado... Ele tem compensa a gasolina nesse caso. Se o resultado é menor, compensa a gasolina. Não, se o resultado for menor ou igual ao valor do álcool, compensa o álcool. Ali tá escrito antes da variável. Não, a questão de, tipo assim, lei álcool, daí, tipo, o resultado é menor ou igual a gasolina vezes 0,70. Só queria saber Não, por mas que isso é uma seta, não é menor ou igual. Perfeito. Perfeito. É uma seta, né? É uma seta. Não é tipo, não tá falando nada, tipo, se é alguma coisa. Isso é só uma setinha. Tá. Sabe o sinal Agora de que eu... igual que a gente estava usando, Não, Gabi? não. Não, que eu dei zoom agora na tela agora. E a gente estava usando o sinal de igual, né? E aqui no Visual G, ele entende como sendo a setinha, tá? Não, é que tipo, o meu tava fora, digamos, fora do zoom, assim, daí o sinal do menor e igual era a mesma coisa que o outro, assim, daí deu... Entendi. Então vamos ver ali para ver se a questão lógica está correta ali. Por que o meu tá dando erro? Será que é a vírgula ali que tem que ser... olha lá, ó. Variável resulte. Tem que colocar o result na variável. Você tem que colocar se é o que tipo de número que é. Perfeito. A gente criou ali, eu criei essa daqui e esqueci de declarar, tudo bem? Né? Ele já estava achando ruim ali. É bom que quando a gente faz isso no caderno, o caderno não reclama com a gente, né? E aqui ele reclama. Compensa... não, tá certo o que a Ana colocou. Eu coloquei o inverso mesmo. Nesse caso aqui, ó, eu coloquei a condição ao contrário. Nesse caso, quando o álcool, o valor calculado ali, esse daqui eu coloquei um valor maior, ok? Porque o meu valor máximo teria que ser 2,94 para compensar abastecer em álcool. Faltou uma informação. Exatamente. Não é que faltou, na verdade eu fiz o inverso aqui mesmo, né? Se o valor aqui, deixa eu só fechar essa telinha aqui, que aparece um monte de coisa na tela da gente, a gente se bate aqui. Se o resultado for maior ou igual a álcool... agora sim. Exatamente. A explicação lá em cima tá toda certinha, ok? Tá certinha, né? Se o resultado for... Não tá. Tá, né? Era aqui no código. Era só o código, só era a expressão. Sim, verdade. Compensa a gasolina. Perfeito. Agora, fazendo um valor menor do álcool, vamos pôr aqui 4,2. Eu sei que o máximo lá é 2,94, então vamos pensar que o álcool está 2,9, que seja. Compensa álcool. Ok? Certinho daí. Tá vendo? É bom, né? Quando a gente faz uns errinhos, que daí a gente tem que pensar a respeito do erro. Olha que as sintaxes desse Visual G são bem próximas às sintaxes que a gente estava usando no nosso algoritmo. Fica mais divertido assim, né? Que a gente consegue ir testando cada um dos itens. Então, mesmo quem não conseguiu, não baixou ainda, eu acho que dá um tchan na disciplina, fica bem bacana a gente estar usando por enquanto o Visual G. E daí a gente entra na ideia de laço de repetição, já na terça-feira, e eu vou deixar o material já para vocês na terça, tá? Que daí quando a gente entrar no online, a gente já tem algumas coisas para estar discutindo. A gente vai até o laço de repetição usando o Visual G, daí depois que entendeu bem essa ideia, né, principalmente dos condicionais de laço de repetição, daí a gente já migra para a linguagem C, ok? Do planejamento da disciplina, a gente está um pouquinho atrasado, eu acho que é um pouquinho super normal, um pouquinho de 1 dia, 2 dias, até por conta de mudou a dinâmica, né? A gente acabou tendo que se adaptar ali, mas em tese tá ok, a gente não vai ter prejuízo nesse sentido, tá? Isso poderia estar acontecendo inclusive no presencial, né? Não é por conta... Claro que a gente mudou todo o formato aqui, né? Mas não é isso que vai nos dar o prejuízo. Espero, né? Vamos ver como é que a gente vai sair vivo disso tudo.
Ok, esse? Podemos pensar no outro? Uhum. Tudo bem? O outro fala das gerações lá, né? É um exemplo das gerações. Eu vou pegar uma parte ali do texto que aparece também, textos grandes, né? Pessoa doida que coloca um monte de texto em cada um. Depois que eu já deixar vocês sofrerem bastante com os textos, depois eu diminuo, tá? Por enquanto tem que sofrer, tem que ler mesmo. Então, depois, na verdade, só vai aumentar, né? Porque daí vem projeto para resolver, tudo só vai ficar um pouquinho maior, mas a gente vai sobreviver. Então, aqui, ele fala da questão também, né? Não tirei isso da minha cabeça, tem inclusive o site que aparece, que defende a ideia ali, não é a única ideia verdadeira sobre isso, mas que coloca, divide as gerações lá, dá um nome, coloca características para cada uma das gerações. Diz que pessoas que nasceram... Oi? Falta mais uma informação. Quem nasceu antes de 45, colocar que não há classificação. Perfeito. Tem que botar isso, mesmo, senão vai colocar antes e vai aparecer, tipo, geração Z, porque a gente vai botar se não, e daí vai colocar coisa da geração Z e, tipo, não é nada a ver. Perfeito. Inclusive, vamos, né, vocês já se ligaram de cara nisso. Quando a gente está usando condicional, é bem isso, tem que compreender todos os intervalos. Né? Nesse caso, vamos pensar assim, o usuário chegou para vocês e falou assim, ó, eu quero um algoritmo que faça isso. E ele nem se ligou que abaixo de 45 não tinha, né, uma classificação. Então, compete a gente, daí quem está desenvolvendo, falar, peraí, o que você quer que eu escreva se for abaixo de 45? Porque não está compreendido naquela tabelinha. Concorda? Né? Então, compete a gente, né, como programador, orientar, né, porque caso contrário, para nós, é bem o que vocês falaram, se fosse num senão, lá ia cair no último caso. Né? E daí, o que fica mais adequado aqui é a ideia de colocar, opa, se for menor que 45, então está fora do sem classificação na tabela, alguma coisa assim, né? Vamos lá. Olhando o enunciado do problema, é para a pessoa digitar o ano dela de nascimento e a partir disso ele já indica qual é a geração, ok? Então, o que eu preciso armazenar? As variáveis das gerações? Tipo Baby Boomers, geração X, Y e Z? Precisa ser armazenado ou ele pede só pra gente... Não, só o ano, né? Só o ano de nascimento. Porque o resto, acho que vai ser meio tipo a ideia que a gente fez do febre lá, né? A gente olhou a febre e já escreveu a mensagem. Então, a gente olha o ano da pessoa e já escreve as mensagens. Isso? Mas dá para colocar, por exemplo, o nome de uma variável, tipo, qualquer, e colocar esse número dentro dessa variável para não ficar digitando o número? Tipo, todos os números. Por exemplo, colocar uma variável B, digamos assim, daí colocar igual, daí é entre 1945 e 1964, para não ter que ficar digitando todos os números, não ficar muito complexo quando você fizer o processamento? Pode, e nesse caso eu só acho que se colocar ali uma variável para armazenar 1945, uma variável para armazenar 1964, uma variável para armazenar cada intervalo, talvez fique meio sem propósito, assim, porque na verdade esse intervalo é o que a gente vai digitar dentro do if, do condicional. Tá? Então, talvez nesse caso, eu acho que não está errado pensar dessa forma, né, de colocar cada um desses intervalos dentro de uma variável e depois fazer uso da variável. Mas nesse caso, a gente pode fazer que nem a ideia da febre mesmo, colocar os intervalos, né? Tipo, ano maior ou igual a 1945, menor ou igual a 1964. Pode ser nesse sentido. Tá, então aqui, ano, qual tipo? Pode ser real, na realidade, porque não tem vírgula, ano. A Júlia justificou certo, mas falou errado. Inteiro, né? Inteiro. Tá certo. Eu justifiquei certo e falei, não, beleza. Tipo, super correto. Então, agora, como a gente já está se preocupando com as mensagens, digite o ano de nascimento. E agora sim o... Leia. Leia o quê? Ano. Ano de nascimento.
Tudo bem que o meu ano tem que ser exatamente igual ao ano que eu coloquei aqui. Uhum. Concorda? É o mesmo, né? Ó, a mesma variável. Se aqui colocar... Eu posso criar uma variável assim? Não, porque tem espaço. Teria que tipo, Perfeito. ter um hífen Tem ou um Exatamente. Teria que underline, ter aqui, né, esse underline aí, um hífen, alguma coisa assim, ou tudo junto. Mas como a gente normalmente tem preguiça de escrever alguma coisa que é muito grande, a gente põe só ano. Né? Mas poderia, só não poderia ter o espaço. Tá, agora sabemos qual é o ano. Agora vamos para a tabela. Então, a tabela está falando ali. Aí, como vocês já observaram, vamos começar pelo primeiro lá, né? se o ano menor que 1945, tudo bem que é aquilo que vocês já comentaram, não aparece no enunciado, mas já foi detectado que essa então, característica escreva. aqui quer dizer o quê? Não está sem classificação. sem classificação. Sem Isso. classificação. Senão, escreva. Não, tem que. Não, acho que não. Não. Perfeito. Não precisa colocar essa informação. Essa cacilda. Tem que testar primeiro, né? Tem várias outras condições ali, né? Então tem que testar cada um. Como a gente faz aquela primeira ali, do Baby Boomer? Se for maior ou igual a 1945 e menor ou igual a 1964, então escreva Baby Boomers. Dá uma olhadinha na linha de cima enquanto eu escrevo Baby Boomer. Vê se tá ok essa linha de cima. Não, tem que botar o ano. Ah, perfeito. Porque, ó, pense o que ele vai ler isso aqui. Ele vai ler exatamente como a gente tá lendo. Se maior ou igual a 1945. Se quem maior ou igual a 1945? Perfeito. Ano. E menor ou igual a 1964. O ano também? Mesma coisa. Concorda que para ele vai ler só isso aqui, ó. Ele está testando menor ou igual com o quê? Não aparece, né? Então aqui, ano de novo. Então, ó, se o ano for maior ou igual a 1945 e ano menor ou igual a 1964. Senão, se próximo. for maior ou igual, o ano for maior ou igual a 1965. Como nada se cria, tudo se copia nessa vida. Olha que delícia, gente. Como é que agora ficou 1900 e? Se o ano for maior ou igual a 1965 e menor ou igual a 1984. 84. Nesse caso é para escrever Geração X. Geração X. Geração X. Senão, tudo se copia. Senão, geração. Ué, acho que eu não dei um Ctrl C aqui, peraí. Ctrl C, agora sim, Ctrl V. Tá, esse senão é desses. Ô, Cacilda! Eu agora não falei palavrão, viu que bonitinho? Só tá conseguindo. Sabe que não dão certo aqui. Aqui, C. Tá. Se ano, quanto que é o próximo? Tem que subir. Senão, 85. 85 e 99 aí. 99. Nesse caso, é geração Y. Y. Alguém falou uma dúvida? Não tinha que colocar no Lucas. algoritmo a informação de quem nasceu antes de 1945 não tem classificação? Aqui? Não, no algoritmo. No algoritmo lá de cima. A informação básica. Porque tá escrevendo que é uma. Tipo, não tá colocando. Não tá pedindo uma variável, não é? A variável não precisaria, mas assim, o enunciado do nosso problema é. Deixa eu ver uma coisa aqui. O enunciado lá, o enunciado mesmo, o texto aparece no finalzinho dizendo, né, que o estudo não revela características das pessoas antes de 1945.
Nesse caso, indique apenas que não há classificação para essa geração. Então, no enunciado do problema já aparecia, só não aparecia na tabelinha indicada, né? E a gente colocou aqui, né? Tá fazendo o teste dessa maneira. Veja só que a gente não precisou criar variável nenhuma para cada um desses itens, porque, na verdade, o programa só quer pegar o ano e já dizer em qual classificação que a pessoa se encaixa dentro dessa tabela de gerações. Né? Então, ela não está armazenando essa informação. Até poderia ter uma variável, por exemplo, do tipo texto, que antes de escrever isso aqui, colocasse uma variável lá, por exemplo, geração recebe, entre aspas, sem classificação. Aqui, geração recebe, entre aspas, baby boomer. Só no final mandar escrever. Poderia, tá? Não teria problema de fazer dessa maneira. Mas aí também a gente vai na ideia que, como o objetivo é só receber o ano e já escrever isso, não precisaríamos colocar em variáveis, né? Não teria muita necessidade. Ok, Lucas? Falei, não sei se respondi. Se não já é o último agora? É o último, daí você coloca se não, escreva. Escreva. Geração Z. Geração Z. E daí, fim C. Não sei se ele tem diferença aqui de maiúsculo, minúsculo. Fim C e fim C. Deixa eu salvar isso aqui. Geração. Então, lá, variável declarada, foi digitado o ano, menor que 1945 não tem classificação, entre 45 e 64 é baby boomer, entre 65 e 84 é geração X, 85 e 99 Y, caso contrário só pode ser a Z. Isso pelo que está no enunciado desse programa, né? Ok? Salvando, vamos executar, vamos ver como é que está. Executei, ano 1975. Sou eu. Geração X. Ai, que bonitinha. Quase me safei de não ser a primeira classificação. Quase no caso do povo que está no grupo de risco. Me safando por pouco. Né, que nem falam, gente, esse pessoal não é grupo de risco, né? Os alunos podiam estar na universidade, né? Podiam estar porque não são grupo de risco, mas e os professores, né? Quase tudo grupo de risco. Vamos fazer um teste ali com aqueles que nasceram depois, 2008. Geração Z, correto. Gente, uma coisa bem Geração Nutella. Geração Nutella. É o que eu coloquei no meu. Você colocou? Boa. Tive que mudar praticamente tudo aqui. Arrego, hein? Vamos testar cada um dos itens ali, ó. A geração Y tem que ser, por exemplo, 1995. Y, correto. Aqueles que estão sem classificação. Vale a pena gastar um tempinho testando todas as possibilidades para ver se elas estão corretas, né? 1930, sem classificação. Deixa eu fazer uma pergunta com relação a isso. O X já foi, o Z já foi, já testamos todas, né? Ah, faltou Baby Boomer, 1950. Baby Boomers, beleza. Tá, olha como em cada uma das linhas da condicional aqui, aparece E. Correto? O operador E, né? Tá falando que é entre um ano e outro. Poderia colocar no lugar do E ou? Não, porque senão vai só aceitar 1945 ou 1964. Se você não botar nenhum dos dois, vai aparecer como se fosse geração Z. Vamos ver isso então. Só de rentinha, eu coloquei tudo como ou. 1930. Sem classificação, aparentemente correto, né? 1900. O que, gente? Está sendo executado? Eu não fechei o negócio? Cadê? Espera aí. Deixa eu salvar aqui de novo. Ué, o que aconteceu com o meu negócio? Que sumiu? Espera aí, aquela coisa básica assim, que a gente fecha tudo, começa de novo.
Espera. Não é possível, será que ele deu um bug por causa do... Não devia ter dado um bug total, assim. Vamos ver. Cadê o meu visual? Tá aqui. Tá. Abrir. Como é o nome que eu tinha dado para esse negócio? Geração. 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 Apareceu. Ok. Vocês estão vendo a tela? Não. Não. Não? Espera aí. Deixa eu puxar ele aqui. Tá aqui. Agora estão? Sim. Sim, aham. Vamos lá, com fé. Agora foi. Tá com O ainda ali? Tá. Então, eu vou testar ali 1950, que deveria ser Baby Boomer. Em princípio, parece que ok. Vamos ver o resto. Ué? Vamos ver o que ele está entendendo. 1970, Baby Boomer. E 1970 teria que ser o quê? Geração Z. X, né? X. Perfeito. Vou testar 1997, que teria que ser a geração Y. Baby Boomer também. Deu. Se for Não entendi, testar- mas eu não entendi por que tá dando Baby Boomers, porque, tipo, tá dando ou a única opção que ficou, que seria pra ele, que não tá englobando, seria a Z. Por que tá dando Baby Boomer? Na verdade, até a Z, ó. Olha que eu coloquei 2008, olha que ele está dizendo 2008. Baby Ué, Boomer. por quê? Só o acho primeiro que que ele é- está falando certinho, concorda? Por quê? Aham. Eu tô entendendo. Tipo, Mas Porque do- é o... se colocar abaixo de 45, Acabou com o rastro? tenta colocar ano 1930 pra ver o que dá. Vamos pôr 1930. Não, isso vai dar certo. 1930, tá certo. Sem classificação. Não, É que Então, Isso ó, sabe o que tá certo. acontecendo? Eu acho que entendi o acho que aconteceu. Porque a partir de 1945 pra cima, já é considerado Baby Boomer. Então, tipo, qualquer número acima de 45 é Baby Boomer. mas por que ele está aceitando todos como essa condição? Concorda que ele não está nem Por causa indo do pro O. resto? É Sim. por causa Ele do O. mudou tudo? Por causa Mas do do ou, ou. né? Mas só para entender o que exatamente quer dizer esse ou aqui, né? Quando eu digitei 1970, 1970 é maior ou igual a 1945? É maior? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Ah, Ou, né? Tcharam. Daí diz 1970 é menor que 1964? é exatamente, tipo, tabela, na nossa tabela verdade, que se for um Concorda? verdadeiro vai aparecer aquilo. Perfeito. Ah. Aqui deu verdadeiro e aqui deu falso. Como Daí ou vai- basta ter um verdadeiro, concorda que todos estão caindo aqui? Sim. Aham. Porque sempre vai ser maior que 1945, então todos vão ser Perfeito. verdadeiros. Porque sempre a primeira condição vai ser maior que 1945, vai ser verdadeiro. E daí o resto vai sempre dar falso, mas como é o ou, então nesse caso, obrigatoriamente, como já estava, né? É por isso Tem que o sem que ter o erro. classificação dá, porque vai dar os dois falsos. Daí Perfeito. consegue aparecer sem classificação. Uhum. Isso mesmo, porque é o único que ele fazia o teste aqui nessa linha e aqui ele já conseguia ser verdadeiro, né? 1930 é menor que 1945, sim. Porque aqui, quando isso aqui dá verdadeiro e aqui é um senão, ele não testa o resto. Ele daqui, ele já vai para o final do programa. Se isso aqui deu verdadeiro, ele nem testa as outras linhas. Se o ano digitado, agora eu coloquei o E, né? Tá como, já tá o corretinho de novo. Se o valor digitado for 1950, 1950 é menor que 1945? Não. Eu sei que essa pergunta é difícil. 1945, 1950 menor que 1945, eu sei que dá uma bugada, é normal. É falso, né? 1950 não é menor que 1945, estou chutando um número. Quando dá falso isso aqui, ele vem para o senão e vai para o próximo teste. Ele vai testar 1950 é maior ou igual a 1945? Sim. Verdadeiro. 1950 é menor ou igual a 1964? Não. Não. Oi? Sim. Sim? É. Tá vendo Vamos porque eu não geral. gosto de responder?
Tá todo mundo assim bugado. Que a gente fica, né? Tem uma hora que a gente começa assim, peraí, 2 é menor ou igual a 3, será, gente, que é menor? É normal. Nesse momento é super normal acontecer isso. Então, de novo, 1950 é maior ou igual, deixa eu colocar aqui. 1900, é isso que estamos pensando, estou pensando no ano 1950. É maior ou igual a 1945? Sim. Verdadeiro, Sim. né? Sim. Maior ou igual. E o outro teste é 1950, que é o ano que eu estou supondo. Menor ou igual a 1964? Sim. Sim. Concorda? Agora ficou melhor, né? Esse negócio só Agora falando, sim. eu também não consigo. Eu só estou conseguindo dar conta porque eu que estou falando. Então, isso aqui deu verdadeiro e isso aqui deu verdadeiro. Ele vem para Então a ele linha nem do vai. escreva Baby Boomer, concorda? Nesse caso aqui, como isso aqui já deu verdadeiro e aqui é um senão, o que ele faz aqui? Ele já vai pro fim do programa, ele não vai ler as outras linhas. Perfeito, exatamente. Por isso que tem um senão. Ele só vai entrar aqui no senão se essa condição for o quê? Falsa. Falso. Se for falsa, ele vai ler o resto. Como essa condição aqui nossa deu verdadeiro e ele vai falar que é Baby Boomer, ele nem testa o resto. Daqui, ele vem direto para cá, fim, e acabou o algoritmo. Cadê o F lá? Ah, e acabou o algoritmo. Ok? Então, quando ele encontra uma condição verdadeira, se ele encontrar a condição verdadeira aqui, ele não testa daqui para cá. Né? Se ele encontrar uma condição verdadeira aqui, ele nem testa o último. Sempre que ele encontrou, ele já acabou. Na verdade, ele finaliza aquele fim C, nesse caso, como depois do fim C não tem mais nada, ok, acabou, finalizou. Ok? Mais um, gente, finalizamos, como fazemos? Com fome. Eu também, eu quero comer. Tem que fazer já, alguma coisa né? para comer ainda. É bem isso mesmo, acho que todo mundo... Acho que pelo menos algumas ideias a gente... Eu gostei, tá? Eu, como prof, achei que foi bem bacana, bem produtivo. Fico bem feliz com quem mostrou as carinhas aí, que eu de verdade estou com saudades. Né? A gente Não foi habituado. ruim. Não foi ruim ter aula assim. Tipo, óbvio que seria melhor em sala, mas não tá ruim. Não Esse formato. é um formato Dá pra diferente, fazer. né? Gente, Sim. vamos naquela linha assim, né? Depois disso tudo, olha quanta A experiência. gente volta e não vai mais aguentar né? ver a nossa cara depois, entendeu? Pois é. É como no que a gente mínimo vai 4 anos, entendeu? Não é? É bem isso mesmo. Para né? alguns, Vai ser talvez mais, tempo. né? Então, é por isso que é no mínimo. Olha a diferença do João, gente, né? Ele estava no início da manhã, que ele não está se aguentando, olha lá, ó. É a fome que bateu, já esperta, né? Não é? Agora já esperta, né? Já fica assim, né? Então, ó, essa parte que a gente fez até aqui, eu salvo, né? Gravo o vídeo, exporto lá para que todos possam assistir. E daí o resto desses algoritmos da lista 5, eu vou deixar resolvido. A Ana, que já encontrou falhas lá, que já me mandou o e-mail das caquinhas que eu fiz lá, eu também corrijo para vocês, reenvio, mas fica bem divertido, convivo bem com isso, acho que fica até melhor. Então, coloco esse, vocês dão uma olhada nesse também, e daí eu já preparo a aula de terça, daí eu vou tentar o Discord, dá para fazer, tem o vídeo também da mesma forma, né? Tem. Dá pra compartilhar a tela, dá pra botar a beleza. webcam, Tá. tranquilo. Esse daqui também, né? Tem um determinado tempo, eu não sei por conta de que o tempo não está estourando, porque o outro que eu participei estourou o tempo, ele parou mesmo. Esse aqui deve estar vendo que são pessoas do bem e tal, estudando muito, né? Alguma coisa já tá dando certo pra gente também. Eu acho que talvez até para não ficar a aula inteira só nesse formato, que acaba ficando cansativo, mesmo no Discord a gente faz um pedaço, daí dá uma pausa lá, né, de meia hora, 1 hora e volta, né? O que vocês acham? Pode ser. É porque a gente precisa ir ao banheiro, comer alguma coisa, beliscar, se esticar, pelo menos, né? Não, mas lá no Discord é bem mais fácil agora. É só criar um servidor ou mesmo uma chamada com todo mundo. Se todo mundo tiver conta lá, Já fica bem mais fácil. Só preciso dos nomes do pessoal pra Já tem servidor do Discord? Já tem servidor, Eu não né? faço ideia do que é Discord, mas eu vou pesquisar. A gente te ajuda, não tem problema. É bem isso, vai aprender junto. O Lucas também, obrigada, Lucas, agradecimento a você. Ele já me passou também tudo, e como eu disse, tá? Eu até tinha combinado no chat que ia ser hoje no Discord, mas eu não consegui dar conta de olhar. E como ontem e na terça a gente teve muita reunião da universidade pelo Zoom, pelo Skype, tudo, eu falei, gente, vai no Zoom mesmo e depois eu dou conta desse Discord.
É que a única coisa aqui ruim do Zoom é que tem tempo, né? Tipo, a gente não tem. Lá no Discord não, então é mais tranquilo por causa disso. E Skype é muito cagado, então não vamos no Skype. Gente, o Skype é maravilhoso, que isso? É muito cagado. Eu tenho bem essa sensação. Bem isso mesmo, que eu falei, gente, como é que eu tô falando mal do Skype? Daí meu filho tá se retorcendo aqui. E começamos a usar outras ferramentas, e a gente fala, cara, o Skype era velho mesmo, né? Mas eu também tenho o mesmo sentimento. Mas é que, tipo, não é todo mundo que conhece o Discord, porque Discord meio que foi desenvolvido pra quem joga, né? Porque aparece todos os negócios de jogo do lado e tal, mas a gente pode usar pra outros fins, entendeu? Educativos. Entendi. Chegou. A ideia do Discord, provavelmente meu filho saiba o que é e eu não. Que todo mundo. Porque tinha o Skype, que é muito pesado, e o pessoal usava o TS. Mas o TS é muito cagado também. Isso é tipo leve, e daí é por isso que usavam. Daí fizeram Discord. Entendi. Mas o Radical também era legal. Ah, não, o Radical é cagado. Ah, para, era legalzinho. Olha lá, começou um assunto que eu não sei do que estão falando. Ô, professor, deixa eu falar. Chegou aqui pra mim uma notificação do reitor da universidade, só que eu não vi ainda. Tem um vídeo lá pra todo mundo assistir depois no Aba. Oxi, beleza. Bom, Vamos ver o que está se tratando, De novo. depois a gente já conversa. Vamos ver o que vai ser as cenas dos próximos capítulos aí. A gente já sabe mais ou menos o que vai acontecer, né? Gente, obrigada por todos vocês aí. Estamos com 15 ao todo. Beijo para todos, fiquem bem. Vamos conversando, tá bom? Tá bom. Valeu, Tchau, falou, galera. Beleza, professora. Tchau, gente. Tchau. Eu queria ver uma coisa com você. É que o meu aqui não tá funcionando. Quem tá falando? Eduardo. O que não tá funcionando, Eduardo? Peraí, deixa eu compartilhar aqui. O meu acabou não tá funcionando assim. Você não tá conseguindo executar o programa? Não, quando eu executo, sei lá, bota qualquer número aqui. É isso. Nada mais. Nada mais. Eu acho que faltou colocar a informação ali do que é do Baby Mas Boomer, isso daqui é pra ignora geralmente, não é, professora? Não, isso aqui não vai ler. Isso aí de cima não lê. Isso aqui não lê. Tipo, quando tem as duas barras, não lê nada. Eduardo? É o Eduardo, né? É o Eduardo. Vocês estão achando algum erro? Peraí. Eduardo, salva ele, fecha e abre de novo. Sabe, tipo carro? É de verdade, gente. Esse negócio acontece muito, não só no Visual G, mas em C, em qualquer outra coisa. Aquele tipo, para tudo e começa de novo. Reza. Ora, faz uma oração antes. Vamos ver. Porque olhando ali, aparentemente, parece que tá ok, né? Tá, abri de novo e... Vamos ver. Ainda não dá nada. Bom, depois eu vejo isso aqui. Verdade? Põe de novo na tela pra gente olhar. Peraí, share. Peraí. Aqui. Ainda não tá dando nada. E bolinha. Ano menor que 1945, maior igual, menor igual. Não, e ele não dá nenhuma mensagem de erro também, né? Gente, alguém enxergando alguma coisa que eu não estou enxergando? Não. Não tem a ver com as aspas? Olha aquele senão ali. O senão tem acento. O acento, é verdade. Você acha que as ganha? Não pode ter acento. Não pode ter acento. Vamos ver se era isso. Quem? Descobrimos o Brasil aqui agora. Não, exatamente, descoberta total do Brasil. É isso, tá? Se a gente não acha um erro e não fica feliz, porque o divertido do algoritmo é isso, porque normalmente eu já estava olhando todas as sintaxes, o E, o ano, e no fim era aquele detalhe tongo. Porra,
Como programador, a gente tem que olhar isso com bons olhos, porque essa é a parte mais divertida de estar fazendo algoritmo. Divertido. Mas verdade, bater se não cabeça. considerar isso se não considerar isso divertido, vá fazer outra coisa. Dá para fazer culinária, dá para fazer gastronomia, né? Tem outras coisas que podem ser feitas e não estou desmerecendo, né? Porque achar esse tipo de coisa é o que dá o tchan no nosso curso. Né? Olhar isso e falar, yes, conseguimos. Beleza? Beleza, então. Firmes? Meio-dia, 3 meio-dia, vamos lá, partiu almoçar. Tem um resto de dia ótimo, qualquer coisa, vamos se comunicando por WhatsApp, tá bom? Beleza. Tá bom, Beijo, valeu, Beijo. gente. Até. Tá. Tchau. Tchau. Tchau.